Era uma sexta-feira comum no escritório. O dia estava tranquilo, com aquela rotina previsível de relatórios, reuniões e prazos. Eu, João, estava finalizando um projeto quando o telefone em minha mesa tocou. Era a secretária do Sr. Almeida, meu chefe, dizendo que ele queria me ver em sua sala. Agora? Perguntei, surpreso. Sim, ele disse que é urgente, respondeu ela, com um tom que não deixava espaço para questionamentos. Com um suspiro, levantei-me e caminhei até a sala dele. O Sr. Almeida era um homem de meia idade, sério e direto, mas justo. Eu o admirava por isso, embora ele nunca fosse do tipo de chefe que puxava a conversa ou fazia piadas. Ao entrar, ele estava sentado atrás de sua mesa, com um ar pensativo. João, sente-se, disse ele, apontando para a cadeira à sua frente. Sentei-me, tentando adivinhar o que poderia ser tão importante. Ele olhou para mim por um momento, como se estivesse avaliando algo, e então começou. Você tem sido um dos meus melhores funcionários. Confio em você, e é por isso que decidi pedir um favor pessoal. Fiquei intrigado. Um favor pessoal? O que o Sr. Almeida poderia querer de mim que não estivesse relacionado ao trabalho? Claro, senhor. O que precisa? Perguntei, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Ele sorriu, algo raro, e continuou. Minha filha, Laura, está de volta à cidade. Ela morou fora por alguns anos, estudando, e agora está se ajustando à vida aqui de novo. Eu gostaria que você a levasse para jantar hoje à noite, mostrasse os novos lugares que surgiram. Ela precisa se reconectar com a cidade, e você parece ser a pessoa certa para isso. Eu quase engasguei com minhas próprias palavras. Ele estava me pedindo para sair com sua filha? Era um encontro arranjado? Tentei manter a compostura, mas minha mente já estava a 1000 por hora. É claro, senhor. Seria uma honra, respondi, sem saber muito bem o que mais dizer. Ele acenou com a cabeça, satisfeito. Ótimo. Eu já avisei Laura. Vocês podem se encontrar no restaurante Bistrô Moderno, às 8 horas. Ela sabe que você vai. Saí da sala dele com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Laura. Eu nunca a tinha visto antes, mas já imaginava como seria. Será que ela seria parecida com o pai? Séria e reservada? Ou seria completamente diferente? À noite, cheguei ao restaurante alguns minutos antes das 8. Era um lugar elegante, com uma atmosfera aconchegante. Escolhi uma mesa perto da janela e esperei. E então, ela chegou. Laura era deslumbrante. Tinha cabelos castanhos longos que caíam em ondas suaves sobre os ombros, olhos verdes que pareciam capturar a luz do ambiente, e um sorriso que instantaneamente me fez sentir à vontade. Ela estava vestida de forma simples, mas com um estilo que destacava sua beleza natural. Você deve ser o João, disse ela, estendendo a mão. Sim, e você deve ser a Laura, respondi, apertando sua mão. Meu pai não para de falar de você. Diz que você é o melhor funcionário que ele já teve, ela brincou, com um sorriso malicioso. Depende, ele falou bem ou mal de mim? Respondi, rindo. Ela riu também, e naquele momento senti que a tensão inicial havia se dissipado. Sentamo-nos e começamos a conversar. Falamos de tudo, de música a viagens, de livros a sonhos. Descobri que ela era apaixonada por arte e que tinha passado os últimos anos estudando história da arte na Europa. E você, João? O que te faz feliz? Ela perguntou, olhando-me com curiosidade. Pensei por um momento antes de responder. Acho que é a sensação de estar fazendo algo que importa. No trabalho, na vida, e agora, aqui, conversando com você. Ela sorriu, como se eu tivesse dito exatamente o que ela queria ouvir. Você é diferente do que eu esperava, ela admitiu. Esperava alguém mais chato? Brinquei. Algo assim, ela riu. A noite passou rápido, e antes que eu percebesse, já era tarde. Caminhamos até o carro dela, e ela me olhou nos olhos antes de entrar. Obrigada por hoje, João. Foi uma noite incrível.
O prazer foi todo meu, Laura. Espero que possamos fazer isso de novo. Ela sorriu e acenou com a cabeça antes de entrar no carro. Fiquei ali, vendo o carro desaparecer na noite, com um sentimento que eu não conseguia explicar. Algo havia mudado. Eu sabia que aquela não seria a última vez que a veria. E, no fundo, eu não queria que fosse. Após aquele primeiro encontro no restaurante, Laura e eu começamos a nos ver com mais frequência. O que começou como um favor ao meu chefe rapidamente se transformou em algo muito mais significativo. Cada encontro era uma nova descoberta, uma nova camada de quem ela era e, de certa forma, de quem eu era também. Na segunda vez que nos vimos, combinamos de ir a uma exposição de arte moderna. Laura, com seu conhecimento profundo sobre o assunto, explicava cada obra com um brilho nos olhos que era impossível ignorar. Essa peça aqui, ela disse, apontando para uma instalação feita de espelhos e luzes, fala sobre a fragmentação da identidade. Como nos vemos versus como os outros nos veem. E como você se vê, Laura? Perguntei, curioso. Ela pensou por um momento, os olhos fixos na obra. Acho que ainda estou descobrindo. Mas acho que é isso que torna a vida interessante, não é? A jornada de se conhecer. Aquela resposta me fez refletir. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso, mas ela tinha razão. Havia algo em Laura que me fazia querer explorar mais, não apenas sobre ela, mas sobre mim mesmo. Nos dias seguintes, nossos encontros se tornaram mais espontâneos. Um dia, ela me ligou no final da tarde, dizendo: João, você já viu o pôr do sol no mirante da cidade? Não, nunca fui lá, admiti. Então hoje é o dia. Te busco em meia hora. E assim foi. Ela chegou ao meu apartamento com um sorriso largo e um jeito animado que era contagiante. No caminho, conversamos sobre tudo e nada, e eu percebi como era fácil estar perto dela. Quando chegamos ao mirante, o céu estava começando a se pintar de tons alaranjados e roxos. Ficamos sentados no capô do carro, em silêncio, observando o sol se pôr. É incrível, não é? Ela disse, quase sussurrando. É, concordei, mas não estava olhando para o horizonte. Estava olhando para ela. Ela percebeu e virou-se para mim, com um sorriso tímido. O que foi? Nada. Só estou pensando como é estranho. O quê? Como a vida pode mudar tão rápido? Há algumas semanas, eu nem sabia que você existia, e agora? E agora? Ela perguntou, com um brilho nos olhos. Agora eu não consigo imaginar como era antes. Ela ficou em silêncio por um momento, e então colocou a cabeça no meu ombro. Eu também não, ela admitiu. Aquela noite foi a primeira vez que senti que algo real estava crescendo entre nós. Não era apenas atração ou curiosidade. Era algo mais profundo, algo que eu não conseguia nomear, mas que sabia que não queria perder. Nos dias que se seguiram, nossos encontros se tornaram ainda mais frequentes. Um dia, estávamos em um parque, caminhando por uma trilha cercada de árvores, quando ela me perguntou: João, você acredita em amor à primeira vista? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um momento antes de responder. Acho que acredito em conexão à primeira vista. Amor é algo que se constrói, mas aquele primeiro olhar pode ser o início de tudo. Ela sorriu, como se eu tivesse dito exatamente o que ela queria ouvir. Eu também acho, ela respondeu. Mas acho que, às vezes, a gente sabe. Sabe quando algo é diferente. Como a gente? Perguntei, arriscando. Ela parou de caminhar e olhou para mim, com uma expressão séria. Sim, como a gente. Naquele momento, senti que algo maior estava acontecendo entre nós. Era como se o mundo ao nosso redor desaparecesse, e só existíssemos nós dois. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sombra pairando sobre nós. O fato de ela ser a filha do meu chefe não era algo que podíamos ignorar. Uma noite, enquanto estávamos sentados no meu apartamento, ela trouxe o assunto à tona. João, o que a gente vai fazer sobre o meu pai? O que você quer dizer? Ele não sabe que estamos nos vendo assim. E, honestamente,
Não sei como ele reagiria. Eu também não, admiti. Mas acho que, cedo ou tarde, vamos ter que contar a ele. Ela suspirou, apoiando a cabeça no meu ombro. Eu só não quero que isso estrague o que a gente tem. Não vai, eu disse, com mais convicção do que realmente sentia. Nós vamos descobrir um jeito. E, naquele momento, eu acreditei nisso. Porque estar com Laura me fazia acreditar que qualquer coisa era possível. À medida que os dias passavam, Laura e eu nos aproximávamos cada vez mais. Nossos encontros, que antes eram planejados, começaram a acontecer de forma natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um almoço rápido aqui, um café ali, uma caminhada no parque após o trabalho. Cada momento ao lado dela era como uma peça que se encaixava perfeitamente no quebra-cabeça da minha vida. Mas havia um detalhe que não podíamos ignorar: estávamos mantendo nosso relacionamento em segredo. Não era algo que tínhamos combinado explicitamente, mas ambos sabíamos que o Sr. Almeida poderia não reagir bem à ideia de eu, seu funcionário, estar envolvido romanticamente com sua filha. Uma tarde, no escritório, o clima estava tenso. O Sr. Almeida parecia mais sério do que o habitual, e eu não conseguia parar de pensar se ele suspeitava de algo. Ele me chamou para sua sala, e meu coração acelerou. João, sente-se, ele disse, com um tom que não deixava espaço para questionamentos. Sentei-me, tentando parecer calmo, mas por dentro estava um turbilhão de emoções. Ele olhou para mim por um momento, como se estivesse avaliando algo, e então começou. Você tem sido um ótimo funcionário, João. Confio em você, e por isso decidi te dar mais responsabilidades no próximo projeto. Eu soltei a respiração que nem sabia que estava segurando. Ele só queria falar sobre trabalho. Claro, senhor. Estou à disposição, respondi, tentando manter a voz estável. Ele acenou com a cabeça, mas então fez uma pausa, como se estivesse hesitando em dizer algo mais. Há mais uma coisa, ele continuou, e meu coração disparou novamente. Laura parece mais feliz ultimamente. Você tem sido um bom amigo para ela. Fiquei sem saber o que dizer. Ele sabia? Ou estava apenas sendo um pai preocupado? Eu gosto muito da Laura, senhor. Ela é uma pessoa incrível, respondi, escolhendo minhas palavras com cuidado. Ele olhou para mim por um momento, e então sorriu levemente. Sim, ela é. Só tome cuidado, João. Ela é muito importante para mim. Eu entendo, senhor, disse, sentindo um peso no peito. Naquela noite, encontrei Laura em um café que havia se tornado nosso ponto de encontro favorito. Ela já estava lá, sentada em uma mesa no canto, com um livro nas mãos. Quando me viu, seu rosto iluminou-se com um sorriso. Ei, você, ela disse, fechando o livro. Ei, respondi, sentando-me à sua frente. Precisamos conversar. Ela percebeu a seriedade na minha voz e inclinou-se para a frente, preocupada. O que aconteceu? Seu pai me chamou para uma reunião hoje. Ele mencionou você. O que ele disse? Ela perguntou, com um misto de curiosidade e ansiedade. Ele disse que você parece mais feliz ultimamente e que eu tenho sido um bom amigo para você. Ela ficou em silêncio por um momento, e então soltou uma risada suave. Meu pai é perceptivo, ela disse, com um sorriso. Mas acho que ele só quer me ver feliz. E você me faz feliz, João. Aquela confissão me encheu de coragem. Laura, eu não quero que isso seja um segredo para sempre. Eu me importo muito com você. Ela olhou para mim, seus olhos verdes refletindo a luz suave do café. Eu também me importo com você, João. Mas temos que pensar bem em como contar a ele. Não quero que isso afete seu trabalho ou nosso relacionamento. Eu sei, concordei. Mas acho que, cedo ou tarde, vamos ter que enfrentar isso. Ela suspirou, mas então sorriu novamente. Enquanto estivermos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa, não é? Sim, respondi, segurando a mão dela sobre a mesa. Podemos.
Naquele momento, senti que nosso segredo, embora pesado, também nos unia de uma forma única. Era algo que só nós dois compartilhávamos, uma conexão que ninguém mais poderia entender completamente. Mas, ao mesmo tempo, sabíamos que o dia de enfrentar a realidade estava se aproximando. E, por mais que isso me assustasse, eu também sabia que, com Laura ao meu lado, eu estaria pronto para qualquer coisa. O momento que tanto temíamos chegou de forma inesperada. Uma tarde, Laura e eu estávamos em um café no centro da cidade, um daqueles lugares aconchegantes que se tornaram nosso refúgio. Estávamos sentados em uma mesa no fundo, rindo de uma história que ela contava sobre uma viagem que fez à Itália, quando eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Alguém estava nos observando. Levantei os olhos e vi o Sr. Almeida parado na entrada do café, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele nos viu antes que pudéssemos nos esconder ou inventar uma desculpa. Por um momento, ele ficou imóvel, como se estivesse processando a cena. Depois, sem dizer uma palavra, virou-se e saiu. Meu Deus, Laura sussurrou, pálida. Ele nos viu. Eu sei, respondi, sentindo um nó se formar no estômago. A atmosfera no café, que antes era leve e descontraída, de repente ficou pesada. Laura olhou para mim, seus olhos verdes cheios de preocupação. O que vamos fazer? Vamos ter que enfrentar isso, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ele já sabe. Não podemos fugir. Ela concordou com a cabeça, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Sabíamos que o Sr. Almeida não era um homem que deixava as coisas passarem facilmente, especialmente quando se tratava de sua filha. No dia seguinte, no escritório, o clima estava tenso. O Sr. Almeida não me procurou imediatamente, o que de certa forma era pior. Cada minuto que passava era como uma sentença suspensa, esperando o momento em que ele finalmente confrontaria a situação. Foi no final do dia, quando eu já estava começando a pensar que talvez ele tivesse decidido ignorar o que viu, que ele me chamou para sua sala. João, precisamos conversar, ele disse, com um tom que não deixava espaço para argumentos. Sentei-me à sua frente, sentindo o peso do seu olhar sobre mim. Ele fechou a porta da sala, e o som do trinco ecoou como um trovão. Então, ele começou, cruzando os braços. Você e Laura. Eu respirei fundo, sabendo que não havia como fugir disso. Sim, senhor. Eu e Laura estamos nos vendo. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Eu confiei em você, João. Laura é minha filha, e eu não quero vê-la machucada. Eu entendo, senhor, respondi, mantendo o olhar firme. E eu nunca faria nada para machucá-la. Eu a amo. Ele arregalou os olhos, claramente surpreso pela minha franqueza. Você a ama? Ele repetiu, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Sim, eu disse, sem hesitar. Eu sei que isso pode parecer repentino, mas o que sinto por Laura é real. E eu faria qualquer coisa para vê-la feliz. O Sr. Almeida ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos em mim, como se estivesse tentando decifrar minhas intenções. Finalmente, ele suspirou e sentou-se em sua cadeira, passando a mão pelo rosto. João, você é um bom funcionário. E, pelo que Laura me disse, você a trata bem. Mas isso é complicado. Eu sei, senhor, admiti. E eu não quero que isso afete meu trabalho ou minha relação com você. Mas eu também não posso fingir que o que sinto por Laura não existe. Ele olhou para mim por um momento, e então fez um aceno de cabeça quase imperceptível. Só não a machuque, João. Se você fizer isso, não vou perdoar. Eu não vou, senhor, prometi, sentindo um peso sair dos meus ombros. Quando saí da sala, senti uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que aquela conversa era apenas o começo. Ainda havia muito a ser discutido, muito a ser resolvido. Mas, pela primeira vez, senti que talvez houvesse uma chance de que tudo desse certo. Naquela noite, encontrei Laura em nosso café. Ela estava nervosa, mas assim que me viu, seu rosto iluminou-se com esperança. E então?
Ela perguntou, quase sem fôlego. Ele sabe, eu disse, sentando-me à sua frente. E ele não está feliz, mas ele não nos proibiu de nos vermos. Ela soltou um suspiro de alívio, mas então seu rosto ficou sério novamente. Isso não vai ser fácil, não é? Não, admiti. Mas nós vamos enfrentar isso juntos. Ela sorriu, e naquele momento eu soube que, não importasse o que acontecesse, estar com Laura valeria qualquer desafio. Com o tempo, o Sr. Almeida começou a aceitar nosso relacionamento, ainda que a contragosto. Ele nunca foi exatamente caloroso comigo, mas parou de fazer comentários indiretos e deixou de me encarar com desconfiança no escritório. Laura e eu continuamos a construir nossa história, cheia de momentos que pareciam saídos de um filme. Uma noite, estávamos em um parque, sentados em um banco sob as estrelas. O clima estava perfeito, com uma brisa suave que balançava as folhas das árvores. Laura estava com a cabeça apoiada no meu ombro, e eu sentia a tranquilidade daquele momento como um presente. João, ela disse, quebrando o silêncio. Você já pensou no futuro? No nosso futuro? Eu sorri, olhando para ela. Todo dia. Ela levantou a cabeça, olhando-me nos olhos. E o que você vê? Vejo você. Em todos os meus planos, em todos os meus sonhos, você está lá. Ela sorriu, mas havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Eu também vejo você, João. Mas, há algo que eu preciso te contar. Meu coração acelerou. O tom dela era sério, e eu não sabia o que esperar. O que é? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo grande. Eu recebi uma proposta de trabalho. Em Paris. Fiquei em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Paris. Era o sonho dela, eu sabia disso. Ela sempre falou sobre como queria trabalhar em um museu lá, estudar as obras de perto. E o que você vai fazer? Perguntei, tentando manter a calma. Eu não sei, ela admitiu. É uma oportunidade incrível, mas eu não quero deixar você. Eu segurei a mão dela, sentindo o peso da decisão que ela tinha que tomar. Laura, você tem que ir. É o seu sonho. Mas e a gente? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Nós vamos descobrir um jeito. Eu posso te visitar, ou, quem sabe eu consiga um trabalho lá também. O importante é que você não pode deixar essa oportunidade passar. Ela olhou para mim, seus olhos cheios de emoção. Você faria isso por mim? Eu faria qualquer coisa por você, respondi, sem hesitar. Ela abraçou-me com força, e naquele momento eu soube que, não importasse o que acontecesse, nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Algumas semanas depois, Laura partiu para Paris. Foi um dia emocionante, cheio de promessas e lágrimas. Prometemos nos falar todos os dias, e eu já estava planejando minha primeira visita. Mas então, algo inesperado aconteceu. 2 semanas após a partida dela, recebi uma ligação no meio da noite. Era o Sr. Almeida, e sua voz estava estranha, quase trêmula. João, você precisa vir ao hospital. É a Laura. Meu coração parou. O que aconteceu? Ela foi atropelada. Está na UTI. Não me lembro de como cheguei ao hospital. Tudo foi um borrão. Quando finalmente vi Laura, deitada na cama, cercada por máquinas, senti como se o mundo tivesse desmoronado. Laura, sussurrei, segurando a mão dela. Ela abriu os olhos, fracamente, e sorriu ao me ver. João, você veio. Claro que eu vim, respondi, lutando contra as lágrimas. Eu te amo, Laura. Você não pode me deixar. Ela fechou os olhos por um momento, e então olhou para mim novamente. Eu não vou. Eu prometo. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Laura lutou com todas as forças que tinha, e eu fiquei ao lado dela, segurando sua mão, falando com ela, lembrando-a de todas as promessas que havíamos feito. E então, finalmente, ela começou a melhorar. Quando ela saiu do hospital,
estava mais fraca, mas ainda era a mesma Laura que eu amava. E, naquele momento, soube que nada poderia nos separar. João, ela disse, olhando para mim com um sorriso. Eu tenho uma surpresa para você. O que é? Eu recusei a proposta de Paris. Fiquei chocado. Laura, você não precisava fazer isso. Eu sei. Mas eu percebi que o meu lugar é aqui, com você. E, além disso, consegui uma proposta para trabalhar no museu daqui. Eu não consegui acreditar. Você fez isso por mim? Eu fiz isso por nós, ela respondeu, segurando minha mão. Porque eu te amo, João. E eu não quero perder mais um minuto longe de você. Naquele momento, senti que nosso amor tinha superado tudo. Os segredos, as dúvidas, os medos, tudo isso parecia pequeno diante da força do que sentíamos um pelo outro. E, enquanto a abraçava, soube que aquela era apenas a primeira página de uma história que mal podia esperar para viver.